melhor pra gente. Mas, às vezes, a forma como eles nos educam pode ser bem inusitada. E o modo como somos tratados na infância pode impactar nosso futuro inteiro, queiramos ou não. Mas só nós podemos decidir como usar o que aprendemos com os nossos pais. Hoje vou contar pra você como eu fui educado e o que isso causou na minha vida. Meu nome é Elon Musk. Se você acha que teve uma infância complicada, saiba que não foi o único. Meus pais se divorciaram. Meus únicos amigos foram os livros. Tive problemas na escola e trabalhei em um canteiro de obras. Meu pai não acreditava que eu fosse me dar bem na vida e, longe de casa, tive que sobreviver com $1 por dia e estava sempre com fome. Mas tudo isso não importa muito agora. A única coisa que realmente conta dessa experiência toda é o que você faz com tudo o que aprende com seus pais. Os primeiros 8 anos da minha vida foram muito felizes, de certa forma. Eu vivia com meu pai, minha mãe e 2 irmãos mais novos em uma cidade rica da África do Sul, que ficava a 1 hora de distância da capital. Meus pais eram muito ocupados, trabalhavam muito, por horas a fio, e eu mal os via. Mas eles nunca deixavam faltar nada para mim e para meu irmão e irmã. Nós tínhamos tudo, menos a atenção deles. Não tínhamos uma babá, só uma empregada que estava lá para não deixar a gente quebrar nada. Eu nunca fiz isso em casa, mas foi por um milagre. Eu geralmente ficava por aí fabricando explosivos, construindo foguetes e fazendo outras coisas que poderiam ter me matado. Ainda não consigo acreditar que tenho todos os dedos. Eu também adorava ler. Uma vez, minha família foi a uma das várias excursões que fazia ao shopping, quando, no meio do processo, se deram conta de que eu tinha sumido. Bem, minha mãe pegou meu irmão mais novo e saiu à minha procura. E me encontraram em uma livraria ali perto, sentado no chão, lendo, encantado com tudo que estava à minha volta. Quando eu fiquei mais velho, eu ia à livraria depois da aula, às 2 da tarde, e ficava lá até às 6, que era o horário que meus pais voltavam do trabalho. Eu li todos os livros de ficção, depois os gibis e, por fim, peguei as obras de não ficção. Às vezes me expulsavam da loja, mas geralmente me deixavam ficar lá. Em determinado ponto, eu já tinha lido todos os livros da biblioteca da escola e das livrarias, então comecei a ler nosso kit de enciclopédias. Aquilo foi muito útil. Você descobre que não sabe quase nada da vida e percebe que tem um monte de coisas interessantes por aí. Tirando isso, meu irmão e eu tentávamos ganhar nosso próprio dinheiro. Nós fazíamos ovos de Páscoa e percorríamos as partes ricas da cidade vendendo eles. Cobrávamos $10 por um ovo caseiro de chocolate que valia 50 centavos. E sempre ouvíamos as pessoas perguntarem: por que vocês estão cobrando tão caro por esse ovinho de Páscoa? E eu respondia que eles estavam apoiando um jovem capitalista. E que, na verdade, se não comprassem o ovo da minha mãe, não teriam nenhum ovo para a Páscoa. Mas tudo mudou depois que completei 8 anos de idade. Foi nessa época que meus pais se deram conta de que não se amavam mais e resolveram se separar. Meu irmão e irmã ficaram com minha mãe, mas eu senti muita pena do meu pai. Ele parecia estar muito triste e solitário morando sozinho. Então eu disse: pai, eu vou ficar com você. Posso lhe fazer companhia? Meu pai era um homem muito difícil. Uma vez, lembro que 5 ou 6 pessoas arrombaram a nossa casa. E ele conseguiu afugentar todos sozinho. Aí percebi que você precisa ser uma pessoa de personalidade extremamente forte para conseguir enfrentar bandidos armados. Meu pai queria ensinar seus filhos, pelo menos os meninos, a trabalhar usando as mãos. Meu irmão e eu costumávamos ir ao local onde ele trabalhava como engenheiro. Nós íamos aos canteiros de obras, onde fazíamos todo tipo de serviços. Assentávamos tijolos, chumbávamos janelas no lugar, mexíamos com encanamentos e até com a parte elétrica das construções. Na escola, eu era a criança mais jovem e mais baixinha da turma, mas todos os livros que li me fizeram ser o mais inteligente. Eu era tipo a ovelha negra da sala, e sempre alvo de brincadeiras e de coisas piores. Às vezes, as gangues da escola me caçavam, literalmente. Nos intervalos entre uma aula e outra, eu tinha que me esconder em algum lugar. Uma vez meu melhor amigo me dedurou quando o ameaçaram, e ele teve que revelar no meu esconderijo. Aquele não foi um bom dia para mim. Então, deixei os livros de lado e dei um jeito de aprender a me defender. Fiz karatê, judô, luta livre e me inscrevi em todas as escolas da cidade. Assim que completei 16 anos, comecei a me esforçar bastante para vencer qualquer desafio que aparecesse. Só precisei me defender 2 vezes para meus colegas de turma pararem de implicar comigo. Aquilo me ensinou uma lição. Quem persegue os fracos está procurando alvos que não vão revidar. Se você se tornar um alvo desafiador, vão deixá-lo em paz. Quando fiz 17 anos, finalmente me mudei para o Canadá,
que era de onde minha mãe tinha vindo. Meu pai não torceu por mim. Ele disse que eu voltaria em 3 meses. Ele me chamou de idiota e disse que eu jamais seria alguém na vida. Isso não foi muito animador, sabe? E a vida não foi fácil lá. No começo, morei com um dos primos da minha mãe em uma fazenda, até ela e minha irmã caçula se mudarem para Toronto. Nós encontramos um apartamento pequeno e me matriculei em uma faculdade, onde me juntei à multidão de alunos quebrados, estudando pra caramba e mal sobrevivendo com $1 por dia. E eu vivia à base de cachorro-quente e laranja, e economizava o máximo que podia. Eu sempre estava com fome. Enquanto isso, para alimentar seus filhos, minha mãe tinha 5 empregos e um deles era de nutricionista. Um dos clientes dela era açougueiro. Uma vez por mês, ele lhe dava um rosbife. Ela o dividia em 4 partes, congelava 3 e preparava um para que pudéssemos comer carne pelo menos uma vez por semana. Minha mãe nunca ralhou com a gente, seus filhos, mas com o seu exemplo nos mostrou que a estrada para o sucesso pode ser desafiadora. Ela trabalhava muito, se dedicava demais ao que fazia, e seguindo ela como exemplo, seus filhos conseguiram tudo com seus próprios esforços. Em 1995, meu irmão Kimball e eu lançamos nossa própria empresa. Minha mãe apoiou nosso desejo de nos tornarmos empreendedores bem-sucedidos e insistiu que eu largasse meu emprego e fosse para o Vale do Silício. A cada 6 semanas, ela nos visitava e tentava ajudar com o negócio. Por exemplo, nos auxiliando a montar um plano de negócio. Uma vez, ela até nos deu uma mão para criar uma apresentação para os investidores e ficou acordada com a gente até 2 da madrugada. No dia seguinte, estávamos tão cansados que fomos para o melhor restaurante de Palo Alto. E foi aí que minha mãe disse: "Essa é a última vez que pago nosso jantar." E desde então, ela nunca mais precisou pagar nada pra gente de novo. 4 anos depois, vendi a empresa por $22 milhões. E investi tudo o que ganhei nessa venda no meu próximo empreendimento, uma startup que, mais tarde, se transformaria em um dos maiores sistemas eletrônicos de pagamento. Eu a vendi também, mas desta vez por $1,5 bilhão. Era o ano 2000 e o Vale do Silício estava florescendo com um consumismo louco na época. Mas os mais sábios do começo do milênio disseram para fazer uma longa pausa, respirar fundo e ter paciência para esperar a próxima oportunidade e fazer tudo com cautela. Mas eu não estava a fim de seguir os mais sábios. Em vez disso, peguei todo o meu dinheiro, quase $200 milhões, e investi em 2 empresas. Uma delas enviou uma nave orbital para a Estação Espacial Internacional e a fez voltar para a Terra em segurança. A outra está produzindo carros elétricos maravilhosos, o que deixou a indústria de automóveis sem fôlego de tanta empolgação, e a de Detroit furiosa de inveja. Hoje, ainda mantenho contato com meus pais e sou grato por tudo que eles me deram. E você? Como lida com tudo que aprendeu com os seus? Por favor, compartilhe suas histórias nos comentários.